Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. A reencarnação não é um fenômeno que acontece sem planejamento. Muito pelo contrário, antes de cada nascimento, é feito um estudo das vidas passadas, onde se observa os vícios que teremos que corrigir e as virtudes que podemos conquistar. Como Deus é justo, Ele permite que nós nasçamos em famílias que tenhamos alguma afinidade. Assim, velhos amigos se reencontram no lar. Igualmente são observados os compromissos que temos nas vidas passadas. Todo o prejuízo que causamos a alguém, as traições, as mortes, os assassinatos, são observados. E na mesma casa costuma-se nascer 2 ou 3 pessoas que também não têm afinidade, para que aprendam a se amar, se tolerar, se respeitar. O planejamento reencarnatório é tão minucioso que é observado inclusive as nossas doenças. Imagine, por exemplo, um fumante que durante a vida toda fumou. Em uma nova encarnação, pode acontecer dele já nascer com uma doença pulmonar, ou adquirir essa doença depois dos 30 anos. Tudo está lá no planejamento reencarnatório. Razão porque algumas doenças não podem ser tratadas. É por isso que o passe magnético não é capaz de resolver todos os problemas de saúde das pessoas que se apresentam. A respeito do assunto, formulei para o conhecido magnetizador Jacob Mello a seguinte questão: considerando os compromissos reencarnatórios, qual é o limite do passe magnético? Ouçamos a resposta do nobre amigo. Encarnamos, nós temos um objetivo: progresso. Não é necessariamente evolução, é progresso. E progredir significa melhora. Muitas vezes a gente melhora com dores e sofrimentos, outras vezes não é preciso sofrer. E quando eu, no meu processo de reencarnação, se eu tiver como dar um salto, eu posso dar um salto. Não existe lei predeterminada que diz: você vai ter que sofrer, você vai ter que passar isso, isso é inevitável. O magnetismo, nessa ocasião, ele entra como uma força, uma alavanca, que pode fazer revolver tudo isso que estava arquivado, e a gente, a partir de então, tem uma nova oportunidade, um novo encaminhamento, um novo destino. Não é uma brincadeira, mas também não estamos trabalhando com determinismo. O Espiritismo, nos dando a reencarnação, diz da lei de relatividade e da lei de causa e efeito. Mas a lei, ela não é olho por olho, dente por dente. Ela é uma lei de reequilíbrio. Eu posso ter cometido um delito de um tipo e pagar isso, como disse o próprio Pedro, através do amor, através de outras expressões. O magnetismo, ele contribui muito nisso e pode sim mudar indefinidamente as nossas experiências reencarnatórias. Como podemos observar, o planejamento não é fixo, ele pode ser alterado de acordo com o nosso procedimento. É aquela velha história do homem que era para perder o braço, mas as suas atitudes, o seu comportamento foi tão bom, tão justo, que no final das contas ele perdeu unicamente a ponta do dedo. De acordo com o nosso comportamento, atenuamos ou agravamos os nossos compromissos reencarnatórios. E uma questão se faz: quando a própria pessoa não tem condições de fazer esse planejamento, quem faz são os amigos e parentes que estão no nosso lado e sabem melhor até do que nós o que nós precisamos corrigir, o que nós precisamos vencer. Igualmente, eles vêm à noite para nos dar conselhos e orientar para que mudemos o nosso comportamento. Peço aos amigos que não deixem guardado esses conhecimentos. Divulgue com parentes e amigos. Que Deus possa abençoar a todos nós.
está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.